Pessoal, quem não conhece o David Hume é um dos mais importantes filósofos da modernidade. E o David Hume ele não acreditava em Deus de forma alguma. Um dos episódios mais engraçados do David Hume foi quando ele foi levado a uma espécie de tribunal de inquisição da época. E lá aqueles religiosos falaram que ele seria condenado a ir morar com Satanás dos infernos. Ou seja, os religiosos falaram com Hume que porque ele estava blasfemando contra Deus, ele estava condenado ao inferno. Aí, depois que ele saiu daquele tribunal lá, ele saiu rachando de rir, falando: o mais engraçado é que eles me condenaram a viver no inferno, que é um lugar que eu não acredito que exista, e mais importante, eles acham que se existisse o inferno, eles teriam poder para me condenar a viver no inferno. Então, o David Hume ele foi um extremo crítico da religião, e ele foi uma das pessoas que criou provas que Deus não existe. Então, ele entrou nesse debate filosófico contra a fé. Agora, existem várias correntes filosóficas que trabalham essa questão da religião, André Xavier. E essa, assim, foi exatamente a inteligência humana que criou a fé em Deus. A inteligência humana. Por exemplo, um animal, ele não tem fé. E é exatamente a partir da inteligência que, no meu ver, né, a partir da inteligência é que existe a fé. Porque aí a pessoa começa. No caso da inteligência, existem dois casos. Uma pessoa faz uso da inteligência dela para promover a fé em outra pessoa. Então, eu acho que a seleção da inteligência, ela não consegue, a seleção através da inteligência, ela não consegue livrar o homem da existência de Deus, não. Até porque nós temos hoje pessoas extremamente inteligentes que não abrem mão de crer em Deus. Aí você pensa, não, mas espera aí, o David Hume, ele criou, inclusive, uma fórmula para provar que os milagres não existem. Essa fórmula de provar que os milagres não existem é uma forma muito interessante. Ele criou uma fórmula para provar para as pessoas que, olha, de acordo com uma probabilidade do evento acontecer e também de acordo com a capacidade, a credibilidade do emissor daquele evento, você consegue analisar que não existe nenhuma possibilidade de um evento miraculoso ter acontecido. Mas, em contrapartida, tem outros filósofos que conseguem provar que os milagres acontecem. Então, nesse campo filosófico, né, a religião fica no campo filosófico exatamente porque não existe prova nem que sim, nem que não, prova científica. Nesse campo filosófico é muito complexo. E também usar essa questão da inteligência para a gente imaginar se Deus existe ou não existe é muito complexo, porque sem a inteligência humana, Deus seria inconcebível, porque nenhum animal acredita em Deus. Pelo menos nenhum animal nunca falou comigo que acredita em Deus. Então, a crença em Deus, ela é produto da inteligência humana. Agora, se a crença em Deus, vamos pensar na visão de David Hume, né, a visão de Nietzsche, e na visão até, assim, vamos pensar de uma forma mais focada em Hume e Nietzsche, porque eles pensam, né, o Hume pensa que a religião é uma grande estupidez, e o Nietzsche já tem a visão de que a religião é uma utilização de um caminho para criar na cabeça das pessoas a existência de um pecado que já existe. Por causa desse pecado as pessoas estão condicionadas a viverem naquele círculo de sofrimento, e por causa daquele círculo de sofrimento as pessoas são sempre ludibriadas e conduzidas a obedecerem o chefe religioso, né? Então, se a gente pensa no argumento desses dois, a gente imagina que a religião ela é, ao mesmo tempo, fruto da inteligência do espertalhão e fruto da estupidez do que é ludibriado. Então, a inteligência, ela não livra as pessoas, não consegue livrar as pessoas da religião, muito pelo contrário. Eu imagino que a inteligência ela acaba criando a situação da religião. Agora, sobre os mistérios da religião, da existência ou não de Deus, né, que você escreveu aí, o David Hume não acreditava na existência de Deus e pronto. Ele ignorava e, assim, zoava e
assim, desrespeitava totalmente qualquer coisa que fosse de cunho religioso. E quando ele fazia críticas a outros filósofos, na hora que ele entrava na parte que os filósofos buscavam uma explicação divina para fundamentar, né, que o David Hume fez crítica a praticamente todos os filósofos. E ele fazia as críticas espertalhonas às vezes, né? Às vezes um filósofo estava falando alguma coisa e o David Hume vinha para... O David Hume era muito esperto, ele fazia mais ou menos aquilo que o MBL faz hoje, mas não que o MBL tenha a genialidade do David Hume, mas porque o David Hume criou essa forma de argumentação que o MBL hoje faz uso, que é mais ou menos assim: você fala uma coisa, mas aquilo que você falou não tem nada a ver com aquilo que ele está respondendo. Então ele vem e destroça o argumento que você não teve. Então ele fez isso com muitos filósofos. Ele veio fazendo uma super crítica sobre os argumentos do outro filósofo, destroçando o outro filósofo, mas o outro filósofo nem entrou tão em detalhe naquela coisa. Ele criou uma ideia de que o outro filósofo estava falando daquilo e a partir dali destroçou o outro filósofo. O MBL é mais ou menos assim, né? Você faz uma explicação, igual quando eu fiz a explicação da questão de que a esquerda, ela acha que a redistribuição de renda é uma coisa muito importante, porque a partir daí a gente não tem uma depravação social. E ainda falei que, olha, o comunismo de Marx é uma coisa que precisaria de um ser humano muito mais consciente com o próximo, com um coração muito mais perfeito do que o ser humano tem hoje. O ser humano é naturalmente egoísta. Então, se a gente for pensar qual que é o cientista, filósofo ou economista que conseguiu contextualizar de uma forma perfeita o ser humano, é o Adam Smith. Porque ele falou, olha, o ser humano é extremamente egoísta e é por causa do egoísmo dele que ele se move. Já o Marx, ele pensou o ser humano de uma forma completamente equivocada. Olha, o ser humano, ele pode chegar ao ponto de ser bonzinho e o mundo todo vai viver bem, porque todo mundo vai querer o bem do próximo. E eu falei exatamente isso. Falei, olha, o ser humano, o Marx pensou uma sociedade que só é possível numa humanidade perfeita, numa humanidade em que todas as pessoas daquela humanidade têm o comportamento de Jesus Cristo. Aí qual que foi a descontextualização do Kim Kataguiri? O Kim Kataguiri veio falando que, então a humanidade tinha que ser feita de pessoas como você, né, Leonardo Stubbe? Pessoas... Não. Aí ele pegou e desconstruiu. Eu falei, o que o Marx pensou, ele já desconstruiu para trazer, para dizer que eu falei que eu era uma dessas pessoas perfeitas. Não, eu não sou uma dessas pessoas perfeitas. Eu sou o ser humano comum que o Adam Smith falou, aquele ser humano que quer potencializar os meus interesses. Só que eu compartilho aquilo que eu aprendo com as outras pessoas, mas todo mundo é mais egoísta do que altruísta. Isso é natural. Mas o David Hume foi um dos primeiros filósofos a usar essa técnica.